do Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, aproximadamente 100 anos. O que demorou foi o reconhecimento canônico dos livros, isto motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigiam provas incontestáveis da inspiração divina sobre estes livros. Outra coisa que motivou a demora na canonização dos livros do Novo Testamento foi o surgimento de escritos heréticos e espúrios, os livros apócrifos, com pretensão de autoridade apostólica. A formação do cânon do Novo Testamento. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos atualmente em nossa Bíblia, provém da Vulgata Latina e não leva em conta a sequência cronológica dos acontecimentos. As Epístolas de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. As 3 epístolas foram escritas entre o ano de 52 a 67 d.C. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é o livro de 1 Tessalonicenses, escrito em 52 d.C. Estes livros também foram os primeiros a serem aceitos como canônicos. Os Atos dos Apóstolos. Este livro foi escrito por Lucas no ano de 63 d.C. Os Evangelhos. Estes, a princípio, foram propagados oralmente. Não havia perigo de engano e esquecimento porque era o Espírito Santo quem lembrava tudo e ele é infalível. Confira isso em João 14:26. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos entre 60 e 65 d.C. As epístolas, de Hebreus até Judas. Estas epístolas foram escritas entre os anos de 45 a 95 d.C. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no ano de 96 d.C., durante o reinado do imperador romano Domiciano. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, bem como ao livro de Apocalipse. Tudo isso não somente revela o cuidado da igreja, mas também a responsabilidade que envolvia a canonização. O reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento ocorreram no Terceiro Concílio de Cartago, no ano de 397 d.C. Nesta ocasião, os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram reconhecidos e aceitos como canônicos. A necessidade da mensagem escrita do Novo Testamento. A mensagem da Nova Aliança precisava ter forma escrita, assim como a antiga. A mensagem da Nova Aliança precisava ter forma escrita, assim como tinha o Antigo Testamento. Após a ressurreição do Senhor Jesus aos céus, os apóstolos pregaram por toda parte sem haver nada escrito. A Bíblia que eles usavam era o Antigo Testamento. Com o correr do tempo, o grupo de apóstolos diminuiu, o Evangelho disseminou-se, e surgiu então a necessidade de conduzi-lo à forma escrita para ser transmitido às gerações futuras. Era o plano de Deus em marcha. Muitas igrejas e indivíduos pediam explicações acerca de casos difíceis, surgidos por perturbações, falsas doutrinas, problemas internos na igreja, etc. Assim surgiu a necessidade da revelação divina ser escrita como recurso para solucionar esses problemas e outros. Os livros apócrifos. Na Bíblia de edição católico-romana, o total de livros é 73, enquanto que a Bíblia dos protestantes, o total de livros são 66. Essa diferença se dá porque, desde o Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Romana incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto, em referência a livros de então que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas.
No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio. Os livros apócrifos nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico. Jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela Igreja primitiva. Os 7 livros apócrifos constantes da Bíblia de edição católico-romana são Tobias, após o livro canônico de Esdras; Judite, após o livro de Tobias; Sabedoria de Salomão, após o livro canônico de Cantares de Salomão; Eclesiástico, após o livro de Sabedoria; Baruque, após o livro canônico de Jeremias; primeiro e segundo Macabeus. Os 4 acréscimos ou apêndices aos livros canônicos são Ester 10, 4 até o versículo 16 e Ester 24. Cântico dos 3 Santos Filhos, acréscimo a Daniel, capítulo 3, versículo 24 ao versículo 90. A história de Susana, um acréscimo ao livro de Daniel, que é um capítulo 13. A história de Bel e o dragão, é um acréscimo a Daniel, capítulo 14. A aprovação dos apócrifos. A Igreja Romana aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546, como meio de combater a Reforma Protestante. Nesta época, os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas, do purgatório, da oração pelos mortos e da salvação mediante obras. Os romanistas viam nos apócrifos base para tais doutrinas e apelaram para eles, aprovando-os como canônicos. Houve prós e contras dentro dessa própria igreja, como houve também depois.